Olá e bem-vindo ao Inova Tech TV. Aqui, vamos explorar as últimas tendências e tecnologias, discutir as suas implicações em nossas vidas e apresentar inovações sociais que estão mudando o mundo. Como os produtos tecnológicos afetam nossas vidas, e as últimas novidades. Junte-se a nós em nossa jornada em busca de conhecimento e inspiração. Então, se você é um entusiasta de tecnologia ou simplesmente quer ficar por dentro das últimas notícias e tendências, inscreva-se no Inova Tech TV agora mesmo. Mais de 3 anos atrás, Sam Altman, agora CEO da OpenAI, participou em pequeno evento em São Francisco logo depois que ele deixou seu cargo de presidente da Y Combinator para se tornar CEO da empresa de inteligência artificial que ele cofundou em 2015 com Elon Musk e outros, OpenAI. Na época, Altman descreveu o potencial da OpenAI em uma linguagem que parecia estranha para alguns. Altman disse, por exemplo, que a oportunidade com a inteligência geral artificial, a inteligência de máquina que pode resolver problemas tão bem quanto um ser humano, é tão grande que, se a OpenAI conseguisse quebrá-la, a roupa poderia talvez capturar o cone de luz de todo o valor futuro no universo. Ele disse que a empresa teria que não liberar pesquisas porque era muito poderosa. Questionado se a OpenAI era culpada de espalhar o medo. Musk chamou repetidamente todas as organizações que desenvolvem inteligência artificial para serem regulamentadas. Altman falou sobre os perigos de não pensar em consequências sociais quando você está construindo algo em uma curva exponencial. A plateia riu em vários pontos da conversa, sem saber se levaria Altman a sério. Ninguém está rindo agora, no entanto. Embora as máquinas ainda não sejam tão inteligentes quanto as pessoas, a tecnologia que a OpenAI lançou desde então está surpreendendo muitos, incluindo Musk, com alguns críticos temendo que isso possa ser nossa ruína, especialmente com tecnologias mais sofisticadas chegando em breve. De fato, embora os usuários frequentes insistam que não é tão inteligente, o modelo ChatGPT que a OpenAI disponibilizou ao público em geral na semana passada é tão capaz de responder a perguntas como uma pessoa que profissionais de vários setores estão tentando processar as implicações. Os educadores, por exemplo, se perguntam como serão capazes de distinguir a redação original das redações geradas por algoritmos que devem receber, e isso pode evitar o software anti-plágio. Paul Kedrowski não é um educador em si. Ele é um economista, capitalista de risco e membro do MIT que se autodenomina um anormal frustrado com uma tendência a pensar em riscos e consequências não intencionais em sistemas complexos. Mas ele está entre aqueles que de repente estão preocupados com nosso futuro coletivo, tweetando ontem, e vergonha a OpenAI por lançar esta bomba nuclear de bolso sem restrições em uma sociedade já despreparada. Kedrowski escreveu, obviamente, sinto que o ChatGPT, e seus semelhantes, deve ser retirado imediatamente. E, se for reintroduzido, apenas com restrições rígidas. Conversamos com ele ontem sobre algumas de suas preocupações e por que ele acha que a OpenAI está conduzindo o que ele acredita ser a mudança mais perturbadora que a economia dos Estados Unidos já viu em 100 anos, e não de um jeito bom. Nosso bate-papo foi editado para maior duração e clareza. O ChatGPT saiu na última quarta-feira. O que desencadeou sua reação no Twitter? Paul Kedrowski disse, e eu já brinquei com essas interfaces de usuário conversacionais e serviços de inteligência artificial no passado e isso obviamente é um grande salto além. E o que me incomodou aqui em particular é a brutalidade casual disso, com enormes consequências para uma série de atividades diferentes. Não são apenas os óbvios, como redação do ensino médio, mas em praticamente qualquer domínio onde haja uma gramática, significando uma maneira organizada de se expressar. Isso pode ser engenharia de software, redações do ensino médio, documentos legais. Todos eles são facilmente comidos por esta fera voraz e cuspidos de volta sem compensação para o que quer que tenha sido usado para treiná-lo. Ouvi de um colega da UCL que me disse que não tem ideia do que fazer com as redações no final do período atual, onde estão recebendo centenas por curso e milhares por departamento, porque não tem mais ideia do que é falso e do que é não. Então, fazer isso tão casualmente, como alguém me disse hoje cedo,
é uma reminiscência do chamado hacker de chapéu branco ético que encontra um bug em um produto amplamente usado e informa o desenvolvedor antes que o público em geral saiba. Então o desenvolvedor pode corrigir seus produtos e não teremos devastação em massa e redes elétricas caindo. É o oposto, onde um vírus foi liberado na natureza sem nenhuma preocupação com as consequências. Parece que poderia devorar o mundo. Alguns podem dizer, e bem, você se sentiu da mesma forma quando a automação chegou às fábricas de automóveis e os operários ficaram desempregados? Porque esse é um tipo de fenômeno mais amplo. Mas isso é muito diferente. Essas tecnologias de aprendizagem específicas são autocatalisadoras, eles estão aprendendo com os pedidos. Portanto, os robôs em uma fábrica, embora perturbadores e criando consequências econômicas incríveis para as pessoas que trabalham lá, não se viraram e começaram a absorver tudo o que acontecia dentro da fábrica, movendo-se setor por setor, enquanto isso não é exatamente o que podemos esperar. Mas o que você deve esperar? Mas que deixou a OpenAI em parte devido a divergências sobre o desenvolvimento da empresa, disse ele em 2019. E há muito tempo fala sobre a inteligência artificial como uma ameaça existencial. Mas as pessoas reclamaram que ele não sabia do que estava falando. Agora estamos enfrentando essa tecnologia poderosa e não está claro quem intervém para resolvê-la. Acho que vai começar em vários lugares ao mesmo tempo, a maioria dos quais parecerá muito desajeitada, e as pessoas então zombaram porque é isso que os tecnólogos fazem. Mas que pena. Porque nós mesmos entramos nisso criando algo com tanta consequência. Assim, da mesma forma que a FTC exigia que as pessoas que administravam blogs anos atrás deixassem claro que tivessem links de afiliados e ganhassem dinheiro com eles, acho que em um nível trivial, as pessoas serão forçadas a divulgar que não escrevemos nada disto. Isso tudo é gerado por máquina. Também acho que veremos uma nova energia para o processo em andamento contra a Microsoft e a OpenAI por violação de direitos autorais no contexto de nossos algoritmos de aprendizado de máquina em treinamento. Acho que haverá um problema DMCA mais amplo aqui com relação a este serviço. E acho que há potencial para uma ação judicial massiva e um acordo eventualmente com relação às consequências dos serviços, o que, você sabe, provavelmente levará muito tempo e não ajudará pessoas suficientes, mas não vejo como não ter acabar em este lugar com relação a essas tecnologias. Qual é o pensamento no MIT? Andy McAfee e seu grupo são mais otimistas e têm uma visão mais ortodoxa de que sempre que vemos uma interrupção, outras oportunidades são criadas, as pessoas são móveis, elas se movem de um lugar para outro e de uma ocupação para outra, e não deveríamos ser tão inflexíveis que pensamos que esta evolução particular da tecnologia é aquela em torno da qual não podemos sofrer mutações e migrar. E eu acho que isso é verdade. Mas a lição dos últimos 5 anos em particular foi que essas mudanças podem levar muito tempo. O livre comércio, por exemplo, é uma daquelas experiências incrivelmente perturbadoras em toda a economia, e todos nós, como economistas, dissemos a nós mesmos, como economistas, que a economia se adaptaria e as pessoas em geral se beneficiariam com os preços mais baixos. O que ninguém previa era que alguém organizaria todo o povo revoltado e elegeria Donald Trump. Portanto, existe essa ideia de que podemos antecipar e prever quais serão as consequências, mas não podemos. Você falou sobre a redação de ensaios do ensino médio e da faculdade. Um de nossos filhos já perguntou, teoricamente, se seria plágio usar o ChatGPT para escrever um artigo. O objetivo de escrever um ensaio é provar que você pode pensar, então isso causa um curto-circuito no processo e anula o propósito. Novamente, em termos de consequências e externalidades, se não podemos deixar as pessoas fazerem tarefas de casa porque não sabemos mais se estão colando ou não, isso significa que tudo tem que acontecer na sala de aula e deve ser supervisionado. Não pode haver nada que levemos para casa. Mais coisas devem ser feitas oralmente. E o que isso significa? Significa que a escola ficou muito mais cara, muito mais artesanal, muito menor e no exato momento em que estamos tentando fazer o contrário. As consequências para o ensino superior são devastadoras em termos de prestação de serviço. O que você acha da ideia de renda básica universal ou de permitir que todos participem dos ganhos da inteligência artificial?
sou um proponente muito menos forte do que era antes do Covid. A razão é que a Covid, de certa forma, foi um experimento com uma renda básica universal. Pagamos as pessoas para ficarem em casa e eles inventaram o QAnon. Então, estou muito nervoso com o que acontece sempre que as pessoas não precisam entrar em um carro, dirigir para algum lugar, fazer um trabalho que odeiam e voltar para casa, porque o diabo encontra trabalho para mãos ociosas, e haverá muitas mãos ociosas e muita maldade. Obrigado por assistir a mais um vídeo do Inova Tech TV. Esperamos que você tenha gostado e aprendido algo novo. Não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal para receber notificações sempre que um novo vídeo for publicado. Também adoraríamos receber suas sugestões de tópicos para futuros vídeos, então deixe seus comentários abaixo. Até a próxima vez, se mantenha atualizado e inovador com o Inova Tech TV.